você, Carol? Bom, gente, obrigada pelo convite. É um prazer conhecer vocês. Bruninho trabalha comigo há alguns anos, ele foi meu preceptor, inclusive, né? Oi, tô ficando velho. E a gente compartilha aí esse amorzinho pela sala de emergência e o pezinho meio frio de vez em quando em lugares que não é nem tão legal ser pé frio, né? E aí ele me convidou, a gente trouxe esse caso, é um caso que nessas últimas semanas a gente acabou comentando bastante, porque meio fora do esperado para o lugar onde a gente atende, vocês vão entender um pouquinho aí com o passar do caso. E aí depois eu trouxe uma discussão bem rápida, mas a ideia que o Bruninho me falou é mais a gente discutir mesmo. Eu trouxe um artigo, né, um resuminho de um artigo só para a gente pontuar algumas coisas legais aí. Vocês estão vendo bem a minha tela, né? Então a gente vai falar sobre um caso de obstrução de vias aéreas. Esse caso, né, é uma coisa importante a gente discutir, porque é uma condição grave e potencialmente fatal. A gente tem alguns fatores que vão adicionar ainda mais gravidade, né, para o nosso paciente, que é a localização da obstrução, a natureza do corpo estranho, e a gente vai falar um pouco sobre isso, o tempo até a remoção e a reanimação inicial que vai ser feita, né, então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. E aí a gente não tem muita conduta, a gente não tem muita coisa para ser feita. Então, por isso que é importante a prevenção e um reconhecimento rápido para que a gente consiga melhorar o desfecho desses pacientes. Então, o casinho que eu trouxe é do C, de 1 ano e 2 meses, é um paciente que veio para a emergência por uma queixa de dispneia há cerca de 5 minutos, e ele deu entrada descorado, cianótico e sem movimento respiratório. Então, no triângulo de avaliação inicial, né, ele perdia em tudo. E aí, quando a gente palpou o pulso e checou a respiração, eram ausentes. E imediatamente foram iniciadas manobras de ressuscitação. Eu trouxe como se fosse um paus mesmo, para a gente entender como que foi o atendimento. Já trago mais informações para vocês. E aí a gente começou a reanimação, 15 compressões para 2 ventilações. Quando a gente conseguiu checar o ritmo, era uma ESP, né? E a reanimação se seguiu e a equipe se dividiu para tentar tirar uma história um pouquinho mais rápida, mas para trazer um pouco mais de detalhes. E aí, o que ele tinha de sintoma era uma tosse e um estridor, que a mãe falava bem claramente, assim, começou a fazer um barulho para respirar alto, que começou subitamente a 5 minutos durante a alimentação. E aí eles entenderam como um engasgo, iniciaram manobras de desengasgo em casa. Então a mãe falava que a criança começou a ser passada de mão em mão, assim, para todo mundo tentar desengasgar. E aí eles notaram que isso não estava melhorando e encaminharam para o hospital. E aí eles moram a 2 quadras do hospital onde eu e o Bruno a gente atende, que é uma UPA, na verdade, né? Então não tem uma estrutura de hospital, é um pronto-socorro pequenininho, sem outras estruturas a mais de UTI, de equipe de via aérea difícil, assim. Então, basicamente a gente, né? Pediatra para atender. E aí não contava de nenhuma alergia, de nenhuma medicação, era um paciente previamente rígido, estava se alimentando, estava comendo milho verde durante o começo dos sintomas, e os pais, a mãe, né, que estava com ele, contava que colocou no carro ainda fazendo manobra de desengasgo, ele estava consciente, mas começou a ficar cianótico e perdeu a consciência uns 2 minutos antes da entrada do hospital. E chegou parado, né? Na ressuscitação, então, ele começou com uma ESP, a gente começou o primeiro ciclo, tentou acessos periféricos sem sucesso, estava com uma ventilação no ambu, né, na bolsa válvula máscara, pouco efetiva inicialmente, e aí foi o momento que a gente pegou um acesso intraósseo, pediu para preparar uma dose de epinefrina, e aí ele continuou em AESP quando a gente checou, quando deu 2 minutos, e aí melhoramos a técnica de ventilação e começamos o segundo ciclo. Antes de dar 2 minutos, a gente notou que ele começou a ter reação, e aí a gente checou
estava preparando material de intubação, até para intubar num próximo ciclo, mas a gente checou e ele realmente retornou à circulação espontânea. Então, foi uma parada que a gente contou dentro do serviço de uns 4 minutos, no máximo, até um pouquinho menos do que isso, tá? E aí, contando com esses 2 minutinhos que a mãe contou, foram 6, com certeza menos do que 10 minutos de tempo total parada. Evoluindo, né, a gente fez ali uma avaliação primária, e aí a gente ainda não tinha intubado, as vias aéreas aparentemente estavam pétreas, a gente não via nenhum corpo estranho na boquinha, mas tinha uma respiração ineficaz, né, então a gente voltou a ambusar e preparou tudo para intubar. A respiração, ele tinha murmúrios simétricos, tinha bastante ronco difuso, não tinha nenhuma assimetria na ausculta, e a saturação pós-retorno ali espontâneo, né, a circulação espontânea, que era de 85%, foi aos poucos subindo com a ventilação até 98%, a gente foi feita a intubação, né, foi uma intubação tranquila, a gente não visualizou na laringoscopia nenhum corpo estranho também, foi intubado. Da circulação, inicialmente, ele tinha um tempo de enchimento de 4 segundos, mantinha uma frequência ali de 170, então a gente indicou começar a droga vasoativa, uma epinefrina em bomba de infusão. Do neurológico, ele ficou, quando retornou ali a circulação, algo gemente, alguma coisa reativo, localizava estímulo doloroso, assim, e as pupilas eram isofotorreagentes, mas aí a gente já sedou para fazer, né, fez uma sequência rápida para a intubação, e de exposição não tinha nenhum sinal de trauma, foi aos pouquinhos recuperando mesmo a cor, a perfusão, e tinha uma temperatura de 36,1. Pós-intubação, a gente notou que enquanto a equipe de enfermagem preparava a droga vasoativa, preparava a sedação contínua, ele foi melhorando da parte hemodinâmica. Então, a perfusão foi melhorando, a frequência cardíaca foi ficando mais baixa. Então, a gente, no fim, nem iniciou a droga vasoativa, né? Então, aqui, para resumir, então, foi feita a intubação com um tubo 4,5, com cuff, foi fixado ali em 15 inicialmente. A ventilação depois estava tranquila, estava saturando 95%, e a gente colocou no ventilador manual, ou no ventilador mecânico de transporte. É o único ventilador que a gente tem ali na unidade, é um ventilador de transporte. E a gente fez ketamina rocurônio para intubação e depois prescreveu midazolam e fentanil para sedação contínua. E fomos notando, então, essa melhor hemodinâmica, então optou inicialmente por não iniciar a droga vasoativa. E aí a gente solicitou passagem de sonda nasogástrica, sonda vesical e um acesso periférico, né? A partir daí, ele estava com a intraóssea, que estava funcionando bem, mas depois com essa melhor hemodinâmica a gente solicitou outros acessos. Então, tudo isso feito, até antes da gente passar a sonda, na verdade, a gente fez uma radiografia para checar a localização do tubo. Vocês conseguem ver bem na imagem? Não sei se a imagem fica boa para vocês. Tá boa. A gente até achou que esse tubo talvez estivesse um pouquinho mais baixo, e a gente subiu, então, medindo, dava ali uns 2,5 centímetros da carina. A carina dele tá mais ou menos por aqui, mas a gente achou que estava um pouquinho baixo, então a gente até subiu um pouquinho esse tubo. E aí depois, né, esse estômago grandão ali por conta da ventilação, a gente pediu para sondar. E aí na evolução, né, a gente solicitou vaga de UTI, a gente solicitou broncoscopia, mas nada disso é feito na unidade, né, na UPA, a gente ia ter que transferir essa criança para o hospital, no Morumbi, então, de ambulância, para conseguir fazer a broncoscopia, para encaminhar o paciente para a UTI. Mas enquanto a gente esperava, né, essa possibilidade, menos de 1 hora depois, assim, coisa de 30, 40 minutos depois, ele começou uma queda lenta da saturação, e é uma queda de até 40%, assim, mesmo a gente tirando do ventilador, voltando a ventilar no ambu, e aí notamos uma expansibilidade reduzida, um aumento da resistência, né, na ventilação, e aí, pensando no DOP ali, nas causas de queda de saturação,
a gente tentou passar a sonda para aspirar alguma possibilidade de secreção, até de corpo estranho, e aí teve uma dificuldade de progressão da sonda. Depois disso, a gente realizou a troca da cânula, pensando em uma possível obstrução. Quando a gente tirou a cânula, não tinha nada, nenhum corpo estranho, nada que realmente obstruísse a cânula ali visivelmente. E depois a troca teve uma melhora parcial, mas ainda assim ele mantinha uma expansibilidade e a ausculta assimétrica pior na base direita. E mesmo a gente reposicionando cânula, mesmo a gente tentando, ventilando manual, né, no ambu e não no ventilador, essa expansibilidade não melhorava. E aí a gente optou por repetir a radiografia, e aí, menos de uma hora depois, essa era a radiografia que a gente tinha do paciente. Então, a gente notava aí esse desvio da via aérea para o lado direito, a gente tem uma telectasia completa do pulmão do lado direito. A gente chegou a discutir, a pensar na possibilidade de um pneumotórax, discutimos com a radiologia, eles disseram que com certeza, assim, deram uma grande tranquilidade para a gente de que não tinha um pneumotórax. A gente pegou um POCUS para fazer, que lá a gente tinha, também fez, não tinha deslizamento pleural em todo o tórax, do lado esquerdo, do lado direito, mas realmente uma consolidação no lado direito inteiro, tá? Opa, peraí, aqui. E aí, como eu disse, mesmo que a gente ventilasse, mesmo que a gente mudasse a posição da cânula, a gente não conseguia melhora, nem na ausculta, nem na saturação desse lado do lado direito, tá? E aí a gente chegou num impasse, que a gente não conseguia melhorar o nosso paciente na unidade, a gente tinha a suspeita de que essa piora fosse por uma obstrução baixa, né, pelo corpo estranho, e que só uma broncoscopia realmente seria efetiva para melhorar a ventilação do nosso paciente, só que ao mesmo tempo a gente tinha um paciente que estava saturando 60%, mesmo no ambu, e que a gente precisaria colocar na ambulância para transportar para outro hospital. Então, foi uma decisão difícil da gente tomar, a gente conversou, inclusive, com a nossa chefia, assim, para pensar em possibilidades, mas chegamos à conclusão de que a gente não tinha muito mais o que fazer por esse paciente na unidade que a gente estava, então a gente transportou o paciente, sedado, ventilando na cânula com o ambu, mas hemodinamicamente estável. Foi um trajeto de 10 minutos, e aí, durante o trajeto, a gente precisou fazer 3 vezes, a gente acabou fazendo bolos de Rocurone, porque ele estava desacoplando, piorando ainda mais a saturação, começando a tossir, apesar de sedado, e durante o transporte ele saturou ali de 60% a 70%, com algumas quedas até uns 50%, que assustavam a gente. Durante o trajeto, esse trajeto durou 10 minutos e alguma coisinha. A gente foi notando que ele, talvez por conta da hipoxemia e um período mais prolongado, ele começou a evoluir com piora da perfusão, com as extremidades mais frias, mais descoradas, e aí a gente iniciou a epinefrina na bomba de infusão no acesso intraósseo. Quando a gente deu entrada no hospital, ele já estava hemodinamicamente bem, e aí a gente encaminhou o paciente direto para a broncoscopia. E aí eu trouxe imagens da broncoscopia para a gente ver. Tem aqui a primeira imagem que foi feita da Karina. E aí a gente entrando para o lado direito do bronquiofonte, cada uma das saídas do bronquiofonte tinha um corpo estranho, que era um milho, de fato, um milho verde cozido, que era o que ele estava comendo, né? Aqui, mais imagens. E é aqui os fragmentos de milho que o broncoscopista deixou na imagem, as imagens no laudo, né? O laudo, de fato, então, descrevia
que na árvore brônquica do lado direito tinha uma obstrução completa por corpo estranho, e que foi retirada diversas vezes. Ele não conseguia passar o milho por dentro do tubo, então o paciente precisou ser estubado e intubado para conseguir retirar, né, o corpo estranho junto com a cânula 3 vezes, e aí no total foram retirados 5 milhos, um de cada canto da árvore brônquica do lado direito dele. Esse é o raio-x do paciente depois da broncoscopia. E aí, para falar da evolução, né, desse paciente, ele foi mantido em ventilação mecânica por 48 horas ainda, para observar a evolução. Pela descrição, a equipe preocupou bastante com a possibilidade de fazer uma PARDS, né, e uma pneumonia, até por conta da ventilação mais intensa, com pressões bem altas que a gente usou inicialmente, mas ele evoluiu bem da parte respiratória, com parâmetros sempre baixos. Foi feito um eletroencefalo sem nenhuma alteração significativa, até com alguma atividade desorganizada, e um episódio de atividade epileptiforme pequeno, mas sem nenhuma clínica que tenha sido relevante, e foi feita uma ressonância de encéfalo que não tinha nenhuma alteração. E aí, depois de 48 horas, ele foi estudado com boa resposta neurológica, e depois de 5 dias recebeu alta sem nenhum déficit neurológico aparente. E aí, acabou a evolução desse caso. Eu vou colocar só alguns dados ali para a gente discutir, então, sobre a aspiração de corpo estranho. Para a gente lembrar que é frequentemente uma aspiração não presenciada, então é importante que a gente tenha um alto grau de suspensão em crianças pequenas com algum sintoma respiratório, principalmente se súbito, né? E que é importante a gente fazer uma investigação ativa, perguntar se os pais notaram alguma alteração, algum engasgo, mesmo dias ou semanas antes dos sintomas, porque a gente vai ver que as complicações não são só agudas, né? O exame físico e a radiografia de tórax normais não descartam completamente a possibilidade de aspiração, e os sintomas e os sinais que o paciente vai apresentar vão variar muito de acordo com o local de impactação, e a nossa conduta também varia muito de acordo com o grau de obstrução, com o tipo de objeto aspirado. No geral, a permanência, né, o tempo total de permanência dos corpos estranhos são árvore brônquica do lado direito. E aí eu trouxe até essa imagem aí anatômica do Netter, que para demonstrar que, porque essa árvore brônquica, né, o brônquio fonte do lado direito é mais retificado, é mais centralizado ali na traqueia, então por isso é bem mais fácil que aconteça essa impactação ali do lado direito. Para a gente dividir um pouquinho ali os sinais que a gente espera, de acordo com o local de impactação. Então, muito mais grave quando essa impactação é na laringe ou na traqueia, né? E quando a gente tem uma obstrução total, esses sintomas vão progredir rapidamente para a inconsciência, para a parada cardiorrespiratória. Então, quando a gente tem uma parada, uma criança que tem alguma dificuldade de ventilação, a gente precisa pensar, né, nessa possibilidade, mesmo que não tenha uma história muito clara de aspiração de corpo estranho, e que, no geral, né, quando é uma obstrução alta, é um evento súbito, catastrófico, a gente pode notar antes dessa evolução pior, alguma alteração na voz, uma disfonia, uma salivação, né, uma cialorreia, e quando essa obstrução é mais baixa, ela pode inicialmente ser assintomática, e aí a gente tem alguma complicação mais subaguda, mais crônica, com um paciente que faz sibilos persistentes, e aí pode ser um quadro mais focal, ou sempre no mesmo lugar, sem uma resposta ao tratamento habitual, ou quando a gente tem pneumonias, consolidações ali recorrentes no mesmo lugar. Então, é importante a gente saber disso. E que quando é abaixo do brônquio principal ali, frequentemente as aspirações vão ser assintomáticas, e aí podem ter sintomas ali parecidos com a impactação no brônquio principal, mas ainda menos frequentes. E aí, para falar um pouquinho de epidemiologia, a gente vê acontecer principalmente em crianças de 1 a 3 anos de idade,
e que é uma fase que a gente tem alguns componentes ali que podem facilitar a aspiração, como uma imaturidade na deglutição, crianças que estão ali naquela fase oral e que têm hábitos exploratórios, né, sempre com a boquinha, e que vão ter uma mastigação incompleta. E aí, eles falam também, né, em alguns artigos que eu vi, que uma coisa que pode facilitar a aspiração é a gente comer, né, a criança se alimentar brincando, correndo, ou então a gente fazendo muita brincadeirinha, dando risada junto com a criança ao longo do momento que ela está comendo ali. E aí, quando a gente vai para a parte epidemiológica do tipo de corpo estranho que é aspirado, a maioria das vezes são alimentos, são corpos estranhos orgânicos, então sementes, grãos, nozes, e quando são inorgânicos, são, no geral, mais fáceis da gente identificar, né, a maior chance de serem radioopacos, e que, no geral, causam menos problemas durante a evolução, né, e aí a gente não tem a mudança do corpo estranho ali. Então, quando a gente tem um quadro inflamatório local, num milho, num feijão, a gente vai notar que isso pode aumentar de tamanho ali, insuflar e gerar uma inflamação na parede brônquica que pode ser pior do que quando a gente aspira um corpo estranho inorgânico, né? Agora, não, os ímãs eles descrevem como muito destrutivos em qualquer localização. Quando a gente fala de bateria, né, a gente se preocupa muito com a ingestão de bateria, mas é muito pouco frequente as baterias serem aspiradas. Então, menora a incidência, né, de aspiração de bateria, aquelas baterias de botão. O diagnóstico, então, a gente, fazendo uma radiografia normal, não exclui, né, então, porque a maior parte deles vai ser realmente não vai ser radiopaco, né? Mas a gente pode procurar alguns sinais, outros que podem estar presentes, como sinais de aprisionamento de ar ali. Então, a gente notar uma mudança na transparência ali de um lobo para o outro. Algum deslocamento mediastinal, objetos radioopacos, né? Se for isso que foi aspirado, ou alguma complicação já, então a telectasia, pneumotórax como uma complicação da aspiração. A gente não tem indicação formal de fazer tomografia para avaliação de aspiração, então fica mais como um exame. Eles descrevem como, se não quiser ser tão invasivo, fazendo uma broncoscopia, assim, mas, enfim, não traz também tanta informação a mais para a gente, principalmente quando, né, é uma aspiração mais baixa, e a broncoscopia, que seria o exame padrão ouro ali, tanto para diagnóstico imediato ou ambulatorial, nesses casos que a gente pode suspeitar com evoluções mais subagudas, com pneumonia de repetição e tudo, e que é a terapêutica, né, é a única forma da gente conseguir retirar o corpo estranho. De complicações, então, a gente pode ter as complicações agudas e crônicas, e até 15% dos pacientes, e dentro dessas complicações, a maior parte delas, então, dos 15%, 7 a 8, metade, é de pneumonias aspirativas, mas a gente tem 4% dos pacientes fazendo atelectasia pulmonar, 1% evolui para uma síndrome inflamatória, né, PARS, e menos de 1% para pneumotórax, bronquiectasias, pela evolução ali daquele corpo estranho de uma forma mais crônica. Mesmo depois da remoção do corpo estranho, essas complicações, elas podem continuar piorando o desfecho, a evolução do paciente, inclusive levando a óbito, então, por exemplo, uma pneumonia aspirativa, ou até uma bronquiectasia num corpo estranho ali que ficou muito tempo no mesmo lugar. E depois da retirada do corpo estranho, a taxa de cura das lesões é de até 90%. Na verdade, supera, né, 90%. E aí, só para a gente concluir, não esquecer que a anamnese é importante, a gente, né, lembrar de perguntar ativamente sobre engasgo, sobre algum sintoma de tosse durante a alimentação.
pensar em ter um alto grau de suspensão, quando a gente tem um desconforto respiratório súbito, ou em uma PCR sem nenhuma causa aparente em pacientes dessa faixa etária, que tem alguma relação com a alimentação ali. Então, a gente precisa suspeitar. O diagnóstico não é excluído se a gente tem uma radiografia normal, se a gente tem atelectasia recorrente, ou uma atelectasia sem nenhuma explicação, ou algum quadro pulmonar recorrente na mesma localização, a gente precisa também suspeitar e ampliar nossa investigação. A broncoscopia é terapêutica e a gente não pode atrasar na suspeita clínica. E o diagnóstico rápido é fundamental para a gente mudar a chance de complicação do nosso paciente e o prognóstico a partir do nosso tratamento. Então, acho que é isso. Trouxe aqui essas referências que são os artigos que eu usei para montar a apresentação. E acho que agora dá para a gente discutir um pouquinho a experiência de vocês. Obrigado, Carol, foi maravilhoso. Pessoal, vocês estão vendo que caso rico, né, de avaliação, de diagnóstico, assim, nos bastidores, falar um pouco dos bastidores, foi um trabalho em equipe, assim, gigante, para a gente saber como é importante de trabalhar em equipe na sala de emergência. Então, assim, Carol era líder, ela assim, contou com a ajuda de clínico, de cirurgião, que todo mundo foi prontamente, assim, uma pessoa ligou para bronco, outra pessoa ficou manejando ali, troca tubo junto, ali orienta, outra pessoa acolhe a família. Então, porque o líder fica com toda essa função, você termina desviando um pouco sua linha de raciocínio e de cuidar de uma sala de emergência tão grave, né? E a importância desse trabalho em equipe para que essa criança tivesse um desfecho tão bom e tão favorável, né? Claro, a gente também não pode fechar os olhos, a gente está num serviço de ponta, um hospital privado, né? Se a gente tivesse numa unidade de pronto atendimento no SUS, que precisasse do serviço de regulação, do CROS, de ambulância, de recurso, né, de POCOS, de videolaringo, talvez esse desfecho, né, não fosse o mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pontuar também, né? Mas um caso brilhante. Eu não coloquei isso na apresentação, mas a gente trabalha numa unidade pequena, né? Então, são 2 pediatras, 2 clínicos, e é a gente, um cirurgião, e é a gente que faz o atendimento ali. Então, na hora que chega, principalmente uma criança parada, né? Então, mobiliza toda a equipe. Então, é a segunda vez que eu entubo uma criança, e é o cirurgião que me passa o tubo e fica comigo ali, ó, do meu lado até o final, porque eu não consegui sair de perto dessa criança em momento nenhum, a partir do momento que ela chegou, mesmo pós-intubação, mesmo depois da gente, teoricamente, estabilizar ela ali, foi 10 minutos de intervalo até ela começar a, de novo, desaturar e precisar de troca de tubo. Então, realmente, a gente não conseguiu dar muita atenção para nada da parte burocrática. Então, foi o clínico que fez a internação e falou com o titular, foi o cirurgião que avisou a bronco que a gente estava transferindo o paciente. Então, foi muito importante mesmo a gente ter a ajuda da equipe toda para conseguir chegar logo na broncoscopia, que era importante para ele, que foi que realmente conseguiu resolver ali o caso. Carol, esse é sonho de consumo, né? A gente só trabalhar e fazer e tirar da urgência e alguém fazer essa parte. Foi uma delícia. Tem sentido no IR, assim, né? Porque faz isso, faz aquilo, né? Só vai dizendo isso, vai fazendo as coisas. Essa é a melhor parte, né? É ser médico, não burocrata. Eu já comecei a falar, então. Joelma, perdão, me atravessei. Eu achei o caso riquíssimo. Eu fiquei bastante impressionado, assim, porque para menos avisados esse caso passaria, né? Avaliando aquela imagem radiológica pós-intubação ali,
Meu Deus, aquilo ali tava... A primeira, aquela que falasse que tinha talvez o tubo um pouquinho embaixo, aquela imagem estava ótima, a criança tinha uma expansão pulmonar bilateral, sem colapso, perfeita aquela imagem. Então, difícil até de entender o mecanismo pelo qual precisou do tubo, né, naquele momento. Então, acho que o trabalho mais interessante aí foi a suspeição clínica, né, que eu acho que isso é fundamental. A experiência, né, apesar do Bruno e da Carol serem 2 bebês, o Bruno se achando velho, tá ótimo, né, serem bastante jovens, mas, assim, bastante jovens e conhecedores, né, do que estão fazendo, né, eu acho que essa questão é fundamental. Isso é o grande lance da emergência, né, é a importância da emergência, a importância de quem faz sala vermelha. Porque a gente sabe que emergência pediátrica vai um monte de coisa que não tem necessidade de estar lá, né? Mas tu ter pessoas experientes, pessoas que estejam na linha de frente e que tenham uma suspeição e que possam avaliar e reavaliar e ficar incomodado com resultados normais é muito importante. Eu acho que isso, para mim, foi brilhante o atendimento e o aprendizado que vocês trouxeram aqui em relação a esse caso. Eu até nem vi como é que a gente está de participação, assim, de idades de juventude, não, mas, assim, o aprendizado que vocês trouxeram em relação a isso, para mim, foi o gol dessa... Já ganhou essa apresentação de hoje, sabe? Poder mostrar para a equipe que está começando e até para nós mesmos, sabe? que a gente não está tanto mais na linha de frente, a gente está muito mais nas orientações, assim, de acreditar no que a gente está fazendo e que esse trabalho de ser emergencista não é ser só um emergencista pediátrico. Emergencista pediátrico não é só, é um emergencista pediátrico que é um trabalho extremamente complexo e que, se feito de forma adequada, vai ter um desfecho maravilhoso e bonito, como vocês mostraram aí. Parabéns. Joelma, tudo contigo. É que eu sou do grupo dos jovens. Olha, gente, que gargalhada, Evandro! E que a pessoa Olha, Joelma, tá bom, Olha. tá bom. Carol, não, acho que eu vou reverberar naquilo que o João já falou, né? Um caso muito legal. Nós temos aqui, na verdade, né, a nossa plateia vai desde o aluno acabando de entrar na medicina até os médicos com experiência na emergência, mas é um caso emblemático e, assim, acho que uma coisa que você falou desde o começo que nós precisamos reforçar, né, é a questão da suspeição, né? Porque essas criancinhas são muito sapecas, né? E elas não estão o tempo todo supervisionadas, e elas engasgam, às vezes, sem nenhuma observação familiar. Então, assim, é muito importante que a gente suspeite, isso é uma coisa importante, né? Tem que entrar na lista dos diagnósticos diferenciais de uma criança que chega com uma parada cardiorrespiratória súbita na emergência, né? E eu acho que um outro ponto importante que você traz para a gente, deixa a gente, assim, incomodado de lutar pela emergência para que ela seja assim, é assim, ó, hoje nas portas nós temos, em algumas portas você tem aquele responsável pela sala vermelha, pela emergência, o que quer que seja, e aquele que está na porta aberta atendendo tudo. E o ideal seria que a gente tivesse, né, aquele que está na sala vermelha está lá o tempo todo para reavaliar, para receber, e às vezes nós somos pluripotentes, né? É um plantonista para tocar tudo. Isso não é fácil, então nós precisamos lutar para que as nossas unidades de emergência pediátrica tenham esse escalonamento profissional. Mas eu queria pegar um caso só para contar e para vocês a experiência que a gente teve dessa história da suspeição. 3 meses depois da Covid começar, que a gente ainda não entendia o impacto dela na faixa etária pediátrica, chegou uma criança em insuficiência respiratória no nosso pronto-socorro. Naquele momento tinha só vários residentes de pediatria, alguns já eram plantonistas ali também, e uma insuficiência respiratória súbita no começo da Covid, ninguém sabia o que a Covid ia fazer com as crianças, né? Intubaram a criança e, assim, 5 minutos depois, desesperados, me ligando, Jô do céu, nós pegamos Covid porque nós entubamos uma criança com Covid, que ela tossiu na nossa cara, que não sei o quê, que remédio que toma, então foi uma loucura. Foi entubada, foi para UTI, quando a gente foi lá passar a visita e avaliar, ela tinha uma telectasia gigantesca, né, na parte superior do pulmão direito. E assim, aí a gente... Pessoal, calma, né? Calma, vamos ver a história. O que estava acontecendo com a criança? Ah, estava brincando.
Estava brincando, menininho de 1 ano e meio, de repente entrou em insuficiência respiratória. E a gente discutiu, né? Falou, pessoal, nós ainda não sabemos como é que a Covid vai se comportar na criança. Mas é uma história muito aguda, né? Estava tudo bem, de repente, tchum. E nós tivemos que lutar com os meninos do tórax, porque quando surgiu o diagnóstico de Covid, ninguém queria fazer broncoscopia. Né? E a gente, pessoal, vamos ver junto a história? Agudo, atelectasia em lobo superior direito, tararana. Só depois de muita conversa a gente conseguiu levar a criança para broncoscopia e era um feijão aspirado, né? E a criança sarou. Então, realmente, assim, são muitos os fatores, né? Na hora da emergência a gente está lá ansioso e preocupado, mas a história, a suspeição, botar isso na lista das nossas preocupações em relação aos pequenos, né, fez com que tudo fosse muito bem conduzido aí por vocês, e acho que é um caso bem legal para a gente aprender e relembrar desse diagnóstico. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Bruno? Ficou muito legal, Carol. Excelente. A Luciana levantou a mão. Oi, Lu. Oi, gente, tudo bom? Na verdade, a minha fala é muito assim, no sentido do que Joel estava falando. Eu digo que a única vez que eu fui bater na delegacia foi por causa de um corpo estranho aspirado. E, e aí era porque a família estava alegando que era para todo mundo ter suspeitado, uma vez que na primeira vez que eu vi a criança, eu pensei e diagnostiquei, né? Então, assim, foi uma história, não era aguda, era uma história que a criança já estava internada, indo de hospital para hospital, já fazia uns 5 dias, e aí a criança internou e me chamaram na enfermaria porque estava tendo intercorrência uma PCR. E aí o menino realmente estava PCR, quando a gente reanimou, o menino voltou e voltou ótimo. Eu digo, não. E qual era o diagnóstico do menino? Era uma pneumonia. Eu falei, veja, não existe pneumonia, que a pessoa para por insuficiência respiratória e volta desse jeito. Não existe, isso não é uma pneumonia. Cadê o raio? Aí quando o raio, a atelectasia, a gente, ó, aí ela vai conversar com a mãe. E olha, teve alguma coisa, era um menininho, 2 anos, que há uns 20 dias atrás, estava brincando com os feijões, tossiu na hora, a criança foi levada à emergência, mas aí disseram, não, ele está ótimo, a ausculta normal, liberaram. Não deve ter aspirado, não. Resumindo a história, essa criança, no final das contas, foi a óbito. Era, de fato, um corpo estranho, um feijão, foi para a UTI, fez broncoscopia, mas já tinha muito tempo, o material já estava, né, macerado, não conseguiu tirar tudo, e enfim, ele acabou falecendo, e aí a família alegava exatamente isso, né, de que a criança, ninguém tinha pensado nisso, ele tinha ido em quase 10 hospitais, e ninguém tinha pensado nisso, e que a doutora Luciana, quando chegou, viu, deu o diagnóstico, se tivessem dado o diagnóstico antes, e aí é o que eu estou querendo contar essa história, é lógico, que não é porque eu sou maravilhosa, não. É porque é suspeitar. É isso que o Joelma está dizendo, assim, a gente tem que ter no nosso diagnóstico diferencial o corpo estranho e pensar sempre, porque assim, eu lembro da aula que Clarice deu para a gente dos vieses, né, cognitivos, e aí é o seguinte, eu sempre vou pensar em corpo estranho mesmo que não seja. Né? Por quê? Porque eu trabalho no hospital de referência, a emergência do Hospital da Restauração é referência para broncoscopia, então a gente já viu corpo estranho de tudo que é jeito. Menino que chega por qualquer coisa e vira corpo estranho, quando a gente vai atrás, né, de achado, de clínica, de tudo que é jeito, de tudo que é forma, de tudo que é tamanho. Então é mais fácil para quem está com isso fresquinho pensar sempre, enquanto que às vezes as outras pessoas que não estão com isso, estão assim, fresco na cabeça, ou que não viram tantos casos, não vão pensar. Então, eu acho que o que fica a lição é que tem coisas que, de fato, precisam estar no nosso diagnóstico diferencial e precisam ser ativamente e conscientemente afastadas. A gente não pode esperar a história. A gente não pode esperar que a família venha dizendo, o menino estava brincando com feijão há 60 dias atrás, há 30 dias atrás, e tossiu na hora. E, às vezes, você vai perguntar, ele se engasgou e a família nem lembra mais, porque já faz tanto tempo, ou não foi algo que foi presenciado, enfim. A gente tem que buscar de forma ativa e consciente, né? Eu acho que a ideia é essa, que quem pensa não deixa passar, né? Porque, de fato, é uma coisa é uma procura, é uma busca ativa consciente para esse tipo de paciente. É óbvio que a história mais clássica é o quadro agudo, súbito, né, localizado, mas às vezes a gente tem corpos estranhos que estão há mais tempo aspirados e que acabam dando umas clínicas que confundem muito a gente, né? Confundem bastante, às vezes uma febre prolongada com os meninos com a sinusopatia, corpo estranho
na via aérea superior, não foi aspirado, mas está ali, né, na narina, fazendo processo local inflamatório infeccioso. Então, assim, eu acho que fica, eu sempre digo aos meus residentes, né, e estudantes, quando a gente escuta o corpo estranho, você tem que ir atrás, porque, e pensar sempre, nunca deixar de pensar, porque é aí que você encontra, porque infelizmente a história, ela não vem tão bonitinha, e cada vez mais, né, a gente tem visto que o cuidado, a atenção, e os meninos, minha gente, eles são assim, criativos demais, né? E eu acho que hoje em dia parece que quanto mais crescem, mais danados ficam, porque é menino de 11 anos que engole agulha, 12 anos, mas estava brincando, engoliu e broncaspira, ou seja, quem está ali disponível para engolir, né, para deglutir o corpo estranho, também está para aspirar. É lógico que a criança menor tende a ter menos esse controle e broncoaspirar mais. Mas eles estão, mesmo os maiorzinhos, muito assim, criativos nas trelas. Então não é só para criança pequena, né? E a outra coisa também que eu já vivenciei foi broncoaspiração de menino bebezinho com lantejoula, com pedrinha e chupeta, nessas chupetas brilhantes. Eu não sei se nos estados de vocês isso tem, mas aqui é uma febre de uma chupeta toda decorada, né? E recém-nascido que já broncoaspirou uma pedrinha que estava ali decorando a chupetinha. Também é uma outra. A gente agora nada mais está livre, né? Porque a gente começava a pensar quando a criança tinha a capacidade de botar na sua mãozinha e levar para a boca e para a narina, e que agora tá tudo que é idade, nunca vi. Joca, você. Não tem mais ninguém ali de mãozinha levantada? Não, era a Lu, depois é o Evandro. Então deixa o Evandro falar antes. Evandro, Não tem o não tem. Ah, é o Joca que está primeiro. Vai lá, Evandro, ele te passou a vez. Boa noite a todos. Essa semana mesmo, não, há 2 semanas atrás, eu vi um vídeo de um colega que, inclusive, é professor na tua faculdade aí, Joca, lá na Unicinos, mostrando e treinando os alunos sobre a manobra de Hanisch, né, que é aquela compressão que se faz. E tem um colete que eu não conhecia e eu achei maravilhoso. Você pode pesquisar na internet ali, ele até nem é tão caro, eu fiquei surpreso com essa informação, que é um colete para a gente treinar o aluno, no caso, ou familiares, para como executar a manobra corretamente. Eu achei muito, muito importante, muito pertinente. E, então, acho que seria de darem uma olhadinha, pesquisarem ali, porque vale a pena. Eu acho que é um dispositivo para a gente ensinar como fazer a manobra corretamente. E em relação aos bebezinhos pequenos, houve uma mudança em relação a líquidos, né? Tu tem que fazer uma manobra que tu não precisa mais dar a tapotagem que a gente fazia, só para crianças pequenas, quando é com leite ou alguma coisa, fazer uma manobra só de posicionar o paciente. Então, acho que seja interessante a gente ver essa parte de preventiva e de tu educar tanto as crianças, tanto os professores, tanto pais, para manobras adequadas, né? Então, fica interessante lembrar isso. Joca. Eu quero primeiro agradecer a Carol e o Bruno por trazerem esse tipo de caso, porque é bem o que serve aqui, né? Um caso que é aparentemente simples, mas que ele traz uma crítica aos protocolos, às condutas, e faz a gente pensar muito do que a gente está fazendo, né? Então, legal, porque é o nosso objetivo aqui, trabalhar com todo mundo. Tem 2 coisas que eu gosto muito, muito, que é semiologia e o fato da gente fazer perguntas dentro do que a gente trabalha, que no caso é emergência. E uma coisa está ligada com a outra, né? Então, o caso que tu traz, o caso que vocês trazem, ele é puramente semiologia. Se a gente pensar ali, por isso que eu vou concordar muito com o João, quando ele diz lá atrás, que bom que vem um caso assim, porque ele é um exercício quase Sherlock Holmes, assim, né? Alguém que subitamente tem uma alteração, isso aí é coisa de cunhado no domingo ou no feriado, né? Cunhado, criança pequenininha, a gente tá louco para namorar, tá lá no sofá, e o cunhadinho sai de trás do sofá com uma sibilância, alguma coisa, sem mais nem menos ali, né? Então, assim, atrapalhando todo o planejamento do feriadão, aquela coisa toda, e chega lá na emergência com alguma coisa alterada, né? Então, gente, uma coisa que eu omiti também aí no caso, é que eram 6h40 e o jogo do Brasil ia começar às 7 da noite.
E aí acabou, né? Acabou o meu jogo do Brasil e o jogo do Brasil da família, com certeza. Né? Provavelmente não Todo mundo de perdeu. roupa ele não tava, ele tava sem roupinha já. Mas a família veio toda vestida de Brasil, tadinho. Não Provavelmente não fez falta, né? não perderam muita coisa. Eu já tive plantão, quem é aqui de Porto Alegre sabe, na época áurea lá, de recém-saído da faculdade, fazia plantão na Restinga, um bairro longínquo, assim, em clínica domingo, em que chega subitamente um paciente que, pela semiologia, obviamente tinha aspirado. Você vai fazer um Hamlet com a tentativa de sorte que dê certo, porque tem uma familhama toda ali junto, né? O João talvez se lembre, numa outra UTI pediátrica que a gente trabalhou há um tempo atrás, tinha um famoso caso de internação prolongada de uma criança que ela não chegou a aspirar. Ela fez uma obstrução alta, olha isso, por uma bolinha de ping-pong. Jogando com o pai domingo, ela foi brincar, e a bolinha de ping-pong, ao contrário do que a gente imagina, é um corpo estranho muito difícil de se buscar. E aí, porque o caso de você, se a gente for fazer um exercício de perguntas, o que é importante, o que acontece, essa criança talvez não precisasse parar se a obstrução dela fosse realmente unilateral, porque tem um lado que compensa. Normalmente, a obstrução que faz que nos dois brônquios, então uma bolinha de ping-pong, vocês imaginam algo que acola na epiglote, e ela acola, e mesmo que gire um pouquinho, ela fica colada, ela é muito lisa, e tu não consegue tirar com as manobras, e não volta com o Hamlet. E essa criança não teve a felicidade que o paciente de vocês teve, de morar 5 minutos do hospital, de ter uma equipe multiprofissional, de ter uma série de coisas e recursos. Essa criança fez uma parada, uma complicação grave neuromuscular, ficou uma neuroencefalopata gravíssima, veio a falecer depois, ficou muito tempo lá na nossa UTI, lá atrás do nosso tempo, João, lá, não vou dizer, uns 2 anos atrás, lá atrás, ou 2 décadas, não, mais que 2 décadas, né? Então, assim, então é um exercício de semiologia, de dizer, está sibilando às vezes, né, unilateral, é um outro tipo de proposta. O que eu quero só reforçar é que, assim como tem corpo estranho, como o milho, como o feijão, como o brinco, como essas coisas brilhantes que a Luciana estava falando, tem um moderno entendimento desse momento que a gente está fazendo agora, e por isso que o João disse a dificuldade da gente ter o diagnóstico diferencial para alguns casos em que o corpo estranho não é tão obstrutivo. Ele é parcialmente só e não tem uma clínica tão exuberante quanto essa. E tem várias crianças que fazem microaspirações. E essas microaspirações, elas fazem, num primeiro momento, mesmo sendo... A gente pode considerar o mesmo mecanismo do corpo estranho. Leite, ou então alguma coisa mais grumosa, em que ela acumula, né? E ela vai fazendo tanto broncoespasmo quanto atelectasias pequenas, até fazer uma atelectasia tal qual fosse corpo estranho. E que, às vezes, a saída não vai ser o Hamlet, porque não é agudo, mas vai ser endoscopia, vai ser uma fibrobroncoscopia para ver como é que está. Então, eu acho muito legal a gente trazer esses casos para o caso agudo, mas para um caso subagudo também, para a gente compreender o tipo de obstrução alta algumas vezes e às vezes baixa para se colocar, né? E aí entra o que vocês chamam de equipe multidisciplinar, que é importante ter, né? Quando a gente vai ali na Santa Casa, que é um hospital aqui, ver o pessoal fazendo as endoscopias, é muito legal, porque em 10 minutos tu fez tudo. Tu vai de um lado, vai do outro, tira o corpo estranho. Nós temos lá o Felicete que faz nos adultos. É impressionante, assim, tu diz assim, cara, eu tô aqui fazendo um exercício, ausculto, peço ultrassom agora, que tem um outro recurso interessante, os caras vão lá, papá, tirou, acabou, né? Tira o milharal inteiro que tem lá dentro, né? Toquinho de cigarro, faz aquelas coisas todas, né? Então, legal o caso, mas legal a gente pensar nos agudos e nos subagudos também, trazer uma variação do caso de vocês, né? Isso aí. Cláudia? Oi, eu mandei lá no grupo o milho, né? Vocês viram a foto do milho? Aqui no nosso UTI internou. Veio uma criança de 2 anos e pouquinho. Que a história era que ele estava comendo milho e tinha se engasgado e ficado roxo. No município aqui perto. Eu sou de Marabá, Pará, que é interior do Pará já. Ele veio do mais interior ainda, onde não tem nada. Esse moleque. Chegou, ótimo, andando, conversando. Eu falei, por que mandaram esse menino para UTI? A gente, por que regularam? A gente criticando, acabando com a regulação. Botaram o menino na UTI. Ficou observação 24 horas. Raio-x de tórax normal, tudo normal, menino ótimo. Dia seguinte, vão dar alta, vão dar para enfermaria. Foi o anjo da guarda do menino, né? O menino ficou roxo, roxo, do nada, na nossa cara. A gente entubou, tava telectasiado inteiro. E aí fica esperando aqui, chama TFD, tratamento fora do domicílio, não tem broncoscopia. Ficou mais de uma semana esperando. Vai para Belém para fazer a broncoscopia. Entubado uma semana esperando para vir para Belém. Aí foi, fizeram a broncoscopia e tiraram o milho do menino.
Mas assim, ele ia ser na enfermaria onde não tem estrutura nenhuma, tipo, esse menino, né? Talvez ficar, graças a Deus, não ficou sequelado, foi tudo ótimo. Mas ele realmente. Eu pensei, tudo bem, o milho foi pro estômago, gente. O menino não tem nada, é um raio de tórax normal. Mãe, não tem mais nada. Nenhum desconforto, nenhum cibia, nenhum nada de nada. O menino ficou aqui quase 48 horas. Aí no final, na hora da alta, graças a Deus, ele fez esse desconforto. Enfim, então, surpreende mesmo a gente mais experiente, né? Às vezes a gente acha que foi pro lado errado para um lado e o milho foi pro outro mesmo. É isso. Posso falar mais uma coisa? Ou é uma falada por pessoa? Tá liberada. Estou liberada, Bruno. Não, mas eu queria aproveitar a fala do Evandro, né, e trazer essa questão das orientações, nós como professores, como médicos, não é? A nossa responsabilidade na orientação da população, das mães dos nossos pacientes, né? E a Cláudia e eu, a gente tem uma vivência, assim, intensa, com treinamento em esporte básico de vida e manobras de desengasgo na comunidade, nas nossas comunidades, né? Ela lá no Pará e eu por aqui. Então, assim, é impressionante como, a despeito disso, né, pensando aqui mais no Sudeste, ser uma coisa um pouco mais divulgada, né, ainda assim, invariavelmente, todas as crianças que a gente, as mães ou professores que a gente treina, falam, nossa, que bom que você me ensinou, eu não sabia disso, eu tive a oportunidade de desengasgar alguém na minha casa, eu fiz um Heimlich bem feitinho, eu fiz... Então, é isso, né, Evandro, você puxou um lado muito importante, porque realmente a gente tem essa responsabilidade de divulgar, de orientar, de treinar, porque modifica com certeza, né? E a gente consegue salvar vidas por conta dessas orientações. É bem legal essa experiência que a gente tem. Assim, eu volto a treinar as escolas anualmente, a gente treina em torno de 1.500 pessoas ano por escola, e às vezes tem professora que já está retreinando e elas falam, nossa, nesse intervalo que você não veio, desengasguei o filho, desengasguei o marido, massageei não sei quem, e eles trazem essa experiência, é gratificante, né? Porque realmente, apesar de tudo isso, né, você vê na época do Joca, do João, tantos anos atrás, né, os engasgos que eles viviam, não para de acontecer engasgo. Então, não, a gente desengasgar o filho eu concordo, mas o marido não precisa. Depende do marido, vale a pena. Então é isso só, gente. Tu tem Muito esse legal, dispositivo, Carol. João? Tu usa esse dispositivo para treinar? Vocês têm esse... Não comprei este ainda, eu tenho os bonecos mesmo de desengasgo específicos para treinar o Heimlich, né? Mas esse a gente vai comprar agora para poder usar mais em massa, porque ele é mais barato. Ele é bem interessante. Baratíssimo. A gente tem cursos mesmo, tanto de adolescentes, adultos, quanto de bebê, que também é legal, mas é mais caro, a gente vai perdendo, né? Esse material que você falou é excelente, que é mais barato. Olha lá, o João quer falar. Outro João, que não é o João Carlos Batista Santana. Fala, João. Para me ouvir? Tá. Não, primeiro eu só quero falar que mais 2 encontros e eu recupero meu sotaque do Sul, que tá sendo lindo escutar esses sotaques porto-alegrenses por aqui. Minha dúvida é de acadêmico mesmo, né? Que claro que é uma coisa que falaram que era raro, mas como que uma obstrução pode levar a um pneumotórax, né? Porque se tivesse pneumotórax eu já não ia mais pensar em obstrução, assim, no meu raciocínio limitado, né? Então, qual que é o mecanismo por trás disso? Quem vai aí, Carol, Bruno? Posso falar. Geralmente, João, o que pode acontecer é o corpo estranho fazer como um mecanismo de válvula, né? Então, ele vai estar ali parado, ele consegue entrar ar, e aí na hora de sair o ar, ele fecha e não sai. E aí a gente vai aprisionando o ar ali em algum lugar até em algum momento isso poder romper e formar o pneumotórax. Então, no geral, é isso que acontece. Pensando na parada, né, nesse caso em específico, a gente acha que o que aconteceu foi que esse corpo estranho estava mais alto, talvez ali bem central na traqueia, e aí quando a gente entubou e ventilou, ele deve ter descido um pouquinho mais para poder ficar ali do lado direito. E aí, em algum momento, poderia ser que a gente conseguisse ventilar, e aí entra ar, fica lá dentro, e aí não consegue mais sair. E principalmente pensando em corpo estranho inorgânico, que ele, na hora que tem inflamação, que a gente aumenta ali, né, a produção de secreção, ele insufla, ele incha mais, né, o corpo estranho, ele não fica ali
inócuo parado. Então, ele pode dar ainda mais complicação e piorar todo o quadro da criança. Eu fiquei pensando se no momento que vocês trocaram o tubo, se tivesse trazido em aspiração que a gente fazia para aspirar o mecônio, se não tivesse vindo junto o milho. Isso me faz, até nesse momento, eu me dá uma dorzinha. Eu falo, meu Deus, será que aquele momento tinha um milho? É que não era um som, né? Não. Tinha um milho ali obstruindo e a gente tirava tudo junto. Não vai atrás do Evandro. Seria muita sorte. Ia pescar o negócio ali. Aí Tipo também uma broncoscopia às cegas. É quase impossível de fazer isso. O Evandro teve uma ideia só. Não, mas nós fomos treinados a entubar todo o bebezinho com mecônio, então a gente entubava, a gente entubava, pegava um ar e trazia aspirando. Mas como estava dizendo que a sonda estava tendo dificuldade de passar, o que me veio na cabeça nesse momento foi justamente isso. E eu provavelmente teria passado isso na minha cabeça. Faz sentido. Aqui, como não tem maternidade, lá a gente não tinha o material de aspiração de mecônio. Ia trazer o bronco inteiro da criança junto. O corpo estranho não ia tirar. Concordo. Mas esse paralelo, né, que o Evandro fez com a síndrome de aspiração meconial responde também à pergunta de João. Esse mecanismo, João, assim, tem muito para você fazer essa relação com o que acontece na síndrome de aspiração meconial, que a gente tem tanta síndrome de escape gasosa, com enfisema, com pneumodiastino, e é por esse mecanismo valvular mesmo da obstrução facial, né? E que dificulta, que faz a gente confundir, porque quando há obstrução total, você realmente tende a telectasiar. Obrigado. E aí, muito bom, hein? Vai lá, Bruno. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma ideia? Uma ideia brilhante, lembrança dessa igual do Evandro aí, legal. Foi Bruno, ótimo. assume Pessoal, aí. queria agradecer a todo mundo a participação de vocês. Eu acho que foi um caso bem rico, né, que vem com a porta de entrada da broncoaspiração, mas a gente fez um resumão aí, uma revisão de semiologia, de paus, ABCDE, sample, de ritmo de parada, trabalho em equipe, broncoscopia, né, monitorização neurológica. Então, acho que era um caso bem rico para a gente relembrar aí essas várias coisas, trazer para a nossa realidade, né, a realidade de cada um. É muito bom ouvir a realidade de cada um, né, que a ciência acontece no Pará, no sul do país, e para a gente entender, né, e a gente saber trabalhar com o recurso que a gente tem, né, é isso que a gente faz, Carol, aqui. Então, é um momento que a gente tira do nosso dia, a cada 15 dias, para fazer isso, rever os amigos e falar de coisa boa e aprender, né? Que cada vez a gente aprende uma coisinha. Vocês que estão chegando agora ou que estão no começo da faculdade ou saindo, não achem que são vocês que estão aprendendo só aqui com essas discussões. Pelo contrário, a gente aprende bastante, é uma troca muito, muito válida. E aí, queria te agradecer de novo, Carol, por aceitar o convite e trazer esse caso, e que você venha mais vezes desfrutar desses momentos conosco. Gente, eu adorei, me senti muito acolhida, obrigada. E aí, se vocês me convidarem, eu participo agora daqui para frente. Já está convidada. Já tá 15 dias você entra aqui, Carol. Tá bom, combinado, gente. Nesse mesmo link aí. O Bruno vai ficar te mandando o convite. Eu vou mandar, pode deixar, estou incubado. Tá bom. É isso, pessoal. Feito? Então, só vou lembrar, não sei, está gravando ainda, vai ficar no restinho de gravação. O pessoal que é do MEP fica depois da reunião, que a Joelma quer fazer 2 perguntinhas muito breves aqui para a gente, tá? 3 minutos, tá bom? Tá certo? Tchau, moçada. Obrigado por tudo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Churururu. Churururu. Você vai ficar cantando? Vou ficar, porque minha voz é uma coisa impressionante. Olha, a Clarice resolveu aparecer. Gente, agora que a gente está só em família, eu apareci. Que linda. Você tá boazinha? Passando bem? Ai, tá tudo bem. Eu tomei vacina de sincicial esses dias.
Ah, E nu derruba, viu? é, Eu achei que não derrubava, não, mas deu uma derrubada boa. Tu Mas tem. fora isso, tá bem. Barrigão gigante, quantas semanas tá, meu amor? 29. Eita. Barrigão gigante e quartinho quase pronto. Assim, na verdade, zero pronto, mas vai ficar pronto. Quase pronto, mas é zero pronto, ok, mas Quase pronto, entendi. mas assim, zero pronto. Tem pedaços da cômoda aqui na sala, uns pedaços do berço em 3 lugares, mas Não, eu estou até estamos enxergando, né? caminhando. 29 semanas ela deve sentar e deve fazer só assim, ó. Ali, ali, Ih, ali, você ali. acha? Eu tô com a mão toda suja de tinta, ó, que a gente tá pintando o berço. Tá Eu bem. ganhei o berço, não, tô Tá, super trabalhadora. Mas tá, tá sentada, aqui em pé a barriga pesa. tá bom. A dica. Ai, Deus Joelma, faz a abençoe. proposta. Faz a proposta. Faço. Bom, é o seguinte, pessoal, de 25 a 28 de novembro, nós teremos o Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, né, que acontece anualmente produzido pela Abramed, e aí, assim, né, a gente está lá em discussão com os temas pediátricos, a nossa carga horária é um pouco menor comparada com a carga horária de adulto, ainda não temos programação científica fechada, mas nós estaremos lá, a pediatria estará lá. Só que o que eu queria trazer para vocês se vocês se lembram, quando a gente foi para Campo Grande, nós fizemos o ESSEMP, né? Que a gente foi dar aquele curso de pediatria, como pré-curso, ampliando a nossa carga horária, né, de presença no CBMed, e aí era por inscrição, porque é pré-curso, né, pré-congresso. E lembra, né, Joca, Clarice, que estava lá, a gente teve uma plateia muito grande até, né, a gente vendeu bem esse curso, e nós queremos... Esgotou, né? Esgotou rápido até. Lotou, a gente acabou as vagas assim rapidamente, foi muito legal. E aí a gente se uniu, o pessoal do MEP até então que pôde ir, nós fomos e demos um dia inteiro de aulas de pediatria, pequenas aulas, né? O Joca montou assim um pupurri de aulas com temas essenciais e montou. E a gente fez e foi muito bem aceito. Então, a gente teve reunião da Abramed, né? E aí nós colocamos que precisava ter um pré-curso, um pré-congresso de pediatria. Não tem, está sem nenhum pré-congresso. E aí, quando a gente falou do ESSEMP, o Vitor também reforçou, estava comigo, foi super bem aceito e a gente pode montar. Então, minha questão queria apresentar isso para vocês, quero saber quem tem interesse e possibilidade de ir, né? E aí, o congresso é 25 a 28 de novembro. Então, o pré-congresso seria 24, né? A gente teria que ir um dia antes para dar o pré-congresso. E aí, mediante o aceite e de quem, né, quem quiser e puder ir, aí o Joca vai dar uma montadinha, a gente discute, né, Joca, temas que sejam interessantes, montamos o curso e a gente manda essa ideia lá para a diretoria. Deixa eu colaborar, assim, porque na outra vez o nosso grupo era menor. Nosso grupo era pequeno. E aí, eu acho que foi o Vitor até quem gerenciou tudo, vendendo um produto para o Congresso, que é mais ou menos o seguinte, a Abramed, ela é uma entidade com poucos sócios e ela ainda não tem como bancar para todo mundo. Então, a maneira que a gente arrumou de a gente receber estadia e passagem foi fazendo o pré-congresso, que a gente ficava mais à disposição e ainda dava aulas lá no Congresso. Ainda deu um problema, o João teve dificuldade, lembra, né, João? Então, a gente deu muito trabalho para as pessoas que foram, porque a gente acabou dando 6, 7 aulas cada um. Então, assim, eu já não aguentava ver a cara da Clarice e da Joelma lá, porque não é toda hora que a gente tem um ânimo de ver essas pessoas o tempo todo, né? Daí tu cansa. Aí eles convidavam a gente para jantar, eu já nem queria ir mais, ia forçado, mas ia, fazia força e ia. O que eu acho que dessa vez a gente pode fazer, como o grupo é maior, a gente vai ter menos aulas, porque digamos que seja dia 24, dá de manhã e dá de tarde, tá? Então, só que eu não sei se, daí eu não participei disso, eu poderia participar, não me coloco à disposição para ir, porque eu acho já que eu fui na outra vez, tem vocês aqui para ir, então vocês, nesse caso, são prioridade, mas eu não me incomodo em fazer a organização das aulas. A gente dividiu em respiratório, em cardio, em emergência, classificação de risco, em cetoacidose, daí todo mundo deu um monte de aula lá, de obstrução alta, obstrução baixa, enfim. Mas essas pessoas tiveram, daí, entre aspas, financiamento, hospedagem
e transporte. E eu acho que isso é um facilitador, porque daí tu também participa do congresso, porque o congresso não paga estadia, não paga uma das coisas, não sei se é estadia ou passagem para todos os palestrantes. Então, essa seria uma maneira de nos garantir. A intenção, viu, Joca? Desculpa, a gente falou isso, a intenção é, como a Abramed está melhor financeiramente, como a gente acredita que vai vender o curso pediátrico, é isso, né? Que o valor que vai ganhar lá é para também nos bancar, em termos de hotel e transporte. A gente ganha do Congresso a inscrição, então, teoricamente, se der tudo certo nas contas do Vitor lá, que é o tesoureiro, a gente vai ter tudo isso em mãos, e aí o que sobrar de lucro, se sobrar o dinheiro do lucro desse evento, 50% para a Abramed, 50% para a MEP. Né, que da outra vez a gente não teve isso, né? Não teve nenhuma verbinha para nós. A gente teve a pelo contrário, se tu te lembrar, deu um rolo que há um dia do Congresso e a gente não tinha passagem ainda, né? Porque os caras disseram que eu consegui um financiamento lá do governo e não teve. E aí depois é que eles nos patrocinaram, enfim. Então, assim, é fácil. Na época eram 18 ou 20 temas, tá? Então fica fácil da gente fazer essa divisão. O que a Joelma quer saber é se alguém de nós aqui tem um interesse primário em fazer parte do grupo que vai dar as aulas. Né? E aí a prioridade, como eu disse, né, é de quem não foi. Mas a Joelma já vai estar lá no evento em função do Congresso. A Clarice vai estar, digamos que assim, um pouquinho mais edemaciada. Não, já vai estar bem, né? Em novembro já vai estar... Não, a data provável do parto é 30 de novembro. Ele não vai estar nem com 2 meses. Ele vai estar mamando intensamente. Já é um idoso. Não tem jeito, não. O problema é até 21 dias. Depois disso... Depois acaba, né? Joelma, e o programa do Congresso tem tópicos pediátricos, né? No programa do Congresso. Mas ainda não se fechou a carga, a programação científica ainda, tá? Acho que em mais umas 2 ou 3 reuniões deve fechar. Porque quem coordena geral é uma pessoa e a gente está lá botando a pediatria, né? Viu? A pediatria tem que ser. Então, eu acho que dentro de umas 2 semanas nós vamos montar essa grade científica oficial do Congresso. Eu pensei só para talvez não ter tanto conflito com o pré, né? Sim, concordo, né? Para não bater no chovendo molhado, né? Isso. Mas, como teve uma primeira reunião de pré-congresso, e a gente precisa mandar uma proposta, né? Falando, olha, vai ser esta programação, em princípio, nem que a gente mude depois, confrontando com a científica, mas para a gente mandar, mostrar que tem interesse, mostrar que tem gente para ir, quantos oficialmente querem ir, ver se eles podem oficialmente bancar, se a gente quiser ir. Nós somos 8, Joca, hoje? Acho que sim, acho que somos nós 7 aqui, mais... O Vitor. E o Gabriel. O Gabriel. Vitor e Gabriel, deu quanto? 9? 9. Então, vamos dizer que os 9 quisessem e pudessem ir, né? Se a gente chegar com a programação mostrando, nós queremos os 9 lá, tal, se dá para eles bancarem, mesmo ou não, se não, dentro desse olhar que o Joca falou mesmo, ele dá prioridade para outras pessoas aí, eu também daria, quer dizer, que eu já vou ter que estar lá mesmo. Não, mas acho que o Joca e a Joelma tem que participar, com certeza. Não tem nem que falar. Jojo tem que participar. Eu diria o seguinte, eu tenho o programa anterior e a gente pode, preliminarmente, podemos colocar no nosso grupo, eu vejo se coloca, eu estou entrando de férias hoje, fica mais fácil para mim, até amanhã eu ponho o programa sem os nomes, só para a gente ver. E aí a gente só tem que criar os títulos, aqueles títulos criativos e tal, né? E daí e manda como proposta. Agora tem que ver quem é que não vai poder. Eu acho que quem não vai poder, daí a gente já não conta, né? Para fazer. Eu acho. O Vitor também já vai estar lá por conta da Abramed, né? Então o Vitor já vai e eu também vou ter que estar. Mas, por exemplo, se não couber, eu não vou no pré-congresso, eu vou no congresso, eu tenho que estar mesmo. Mas de manhã e de tarde, gente, pelo amor de Deus, para não sobrecarregar, é melhor que todo mundo participe. Claro, isso. Não, e é no Rio de Janeiro, né? Vamos combinar que tem um valorzinho bom, né? Um valor agregado, assim, interessante. Eu vou estar na boca do meu mestrado, né? Para defender meu mestrado, eu defendo em dezembro. Então, assim, eu sou mestrando velho. Mas isso é uma maneira de relaxar para a apresentação, ir para o Rio de Janeiro com a gente. Né, Clarice? Relaxar, né, Clarice? Eu também fui, viu, João? Não liga não, que eu também sou mestranda velha. Eu defendi ano passado, com 56. Eu estou defendendo o mestrado. Experiência única e traumática. Não me deixa nervoso.
Não, vai ser uma Não, benção. mas olha, dá tudo certo, mas é ruim mesmo. Então, assim, mas eu penso como Joca, assim, eu me divido bastante em várias coisas. Entrando. Dezembro sempre é bem complexo, novembro Não. sempre é bem complexo, porque é mais final de ano, tem muitos afazeres, mas sei lá. Por isso que eu acho que se não for assim, não tem que dar 6 aulas, é diferente, né? Tá. Ser Ô, Joca, então A põe gente no fez em grupo. aulas de Tô dentro, 15 tô minutos, né? É, Então não 15 eram minutos. aulas bem rapidinhas. Então deu Era muita aula para difícil, todo né? mundo, Mas foram mas muitas era aulas. tipo assim as pérolas sobre cada tema, Isso. sabe? Sim. Porque eram aulas bem rapidinhas mesmo, assim. É, Tem até alguns temas que eram difíceis de dar, porque eu lembro que teve uma assim que me aterrorizou, que era o RN na sala de emergência. Essa eu Eu posso ficava dar. assim, pô, Olha lá. brincadeira, falar disso em 15 minutos. Nem Eu ia dá, né? dizer que a gente, da outra vez, tinha pensado em fazer o DRN, só que mudou a data, né? E quando mudou Aham. a data, já estava com viagem, não sei o quê, enfim. E foi Exatamente. mais. Aí a Lu me ajudou nessa. A Mas É Lu é assim, mesmo, muito ela foi. legal quase nos sumiu. exercícios. Vai Gente, ser então onde assim, mesmo, Joelma? oi? Vai ser onde mesmo? No Rio de No Janeiro, Rio. 25 a 28 de novembro é o congresso e o pré-congresso 24. Então, assim, Porque, inclusive, eu acho que Rio tem uma facilidade imensa comparada a Campo Grande, né? Porque era horrível o deslocamento e o custo, né? O custo no Rio é mais barato de deslocamento do que Campo Grande. Também tem isso, a gente consegue talvez levar mais gente com um custo menor do que o que era Campo Grande, que envolvia um deslocamento mais difícil para todo mundo. O pessoal demorou 24 horas para Foi chegar. horrível, exatamente. foi É. mesmo, é verdade. tem que ver se Aí, o Gabriel, Agora, o que ainda tem que ver, só uma coisa que eu acho que tem que ver é para que a coisa seja feita de forma mais rápida, essa questão das passagens, porque da outra vez foi isso que prendeu todo mundo. No final das contas, as passagens estavam caras, sem opção. Aí eu não sei se de repente, se a gente for ver com o Vitor, aí se essa compra dessas passagens e tudo, a gente não poderia tentar, uma vez sendo aprovado, até cada um fazer e receber um reembolso, ou então uma empresa que fizesse a coisa mais rápida, porque da outra vez a bronca foi essa, né? Sim. Deixou as passagens para a véspera e confundiu tudo, e o pessoal ficou bem. O Rio é mais fácil, mas eu tenho disponibilidade também para encontrar com vocês lá. Ó, a gente está lá como porta-voz disso, né? E assim, tem tido reunião semanal, do Congresso é semanal, nós temos reunião semanal. Então, assim, a gente fechando o grupo, fechando os temas, nem que depois, como o João falou, né? Como ainda não está, a programação científica não está totalmente fechada, nem que depois a gente dê uma mudadinha de tema, tudo bem, mas já decididas as pessoas, mais ou menos os temas, uma programação, só para a gente mandar uma programação. E dizer isso, ó, a gente quer a inscrição do Congresso, o transporte e Congresso, transporte Hotel. E hotel. A gente quer isso, e com essa proposta ainda até de se sobrar dinheirinho Só lá. isso, não precisa mais nada. Não, mas se tiver um dinheirinho sobrando para vir para o IMEP, para a gente investir nas coisas nossas do MEP, e a gente pode pensar, mas se tiver essas 3 coisas, já tá bom. Aí, Lu, pelo que eu estou sentindo, a pressa toda lá, inclusive, é realmente para liberar os bilhetes, então a gente precisa mandar o programa. E aí eu fico em cima lá e o Vitor me ajuda a cobrar celeridade nisso. Ok. Bom? Tá, eu o mando. Gabriel não vai Depois sair, bota né? só no grupo, Joelma. Depois bota só no grupo direitinho as datas. Bora. Porque como a gente está na fase de organizar cronograma da universidade, é mais fácil que a gente já organiza as aulas, as coisas, para ficar livre nesse período. Perfeito. Tá bom. Então, o Joca põe o programa que foi, todo mundo dá uma avaliada, vê se gosta do que tinha lá, se quer mudar, de repente tem uma área que gosta mais de falar e quer falar uma coisa que é isso, são as pérolas, como a Clarice falou, né, VaptVupt, para lembrar as coisas mais importantes, a gente monta o programa e eu mando lá na diretoria a nossa proposta, tá? E aí o Vitor vai ajudar a barganhar a questão financeira aí, e vamos antecipar voos para a gente ficar em paz de saber quando vai. Tá ótimo. Beleza. Tá bem. Tá joia. Fechou? Bom, Obrigado. gente, então eu tô fora, mas estarei em coração com vocês, tá? Tá, amor. No DPED todo mundo vem para BH? Eu ainda não Então, sei. Pois Vamos. é, porque olha só, dessa vez eu não vou poder levar vocês para passear, porque eu vou estar um pouco reclusa, então vocês vão ter que vir aqui na minha casa, Ai, que fofinho. tá? Já pensou? Aí a gente faz um churrasquinho aqui,
Todo mundo Ui, ó. vem. Então, Tá vocês já dubloso, se tá bom. programem. Jô, vai ter que vir, dá seu jeito aí. Você tem que conhecer o Antônio, tá? Preciso conhecer o Antônio, esse é o mais Isso. importante para Então, mim. dá seu jeito de vir aí. Tá, E linda, aí, no obrigada, que eu puder viu? ajudar também, gente, estou à disposição, tá? Vai pintar Então, os meus, mulher, realmente, pelo amor de Deus. Então, vou. senta aí com o Antônio agora. Agora é É, outra Tá. Isso. Mas tá? assim, se vocês quiserem que eu mande as aulas que eu fiz outra vez, né, para ter uma ideia como é que encaixou esse tema em 15 minutos e tal, Depois fico à vamos mandar o disposição também. programa. É, vamos ver o que vai ser primeiro, né? Isso, Tá é bom. legal você mandar aula, eu seu bom humor em aula também, viu, gente? Porque a gente dá risada na aula inteira dela e aprende a aula inteira dela. Se você mandar tudo isso, pode Ai, mandar. ai, gente. Obrigada, Ju. Beijo, viu? Fique Um com beijo, Deus. Um pessoal. beijinho no Antônio. Tchau, tchau, Boa moçada. noite, Tchau, gente. Tchau, pessoal. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, meu amor.